Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. O livro de hoje é o último livro da Bíblia, é o livro do Apocalipse. O público-alvo deste livro são os cristãos, então ele foi escrito para todos os cristãos e ele foi escrito por João, o apóstolo. Então, João escreveu não só o Evangelho de João, como as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e agora o livro do Apocalipse. Entende-se que quando João escreveu o livro do Apocalipse, ele estava exilado, ele estava preso na ilha de Patmos. E isso ocorreu mais ou menos por volta de 96 depois de Cristo. Não foi onde João morreu. João ainda viveu um pouquinho mais e ele morreu de outras causas, não foi por conta do exílio que ele esteve nesta ocasião. Em verdade, o livro de Apocalipse é um dos livros mais difíceis de toda a Bíblia, porque ele não está nos trazendo uma coisa histórica, ele não está nos trazendo uma carta, ele não está nos trazendo poesia, não. Ele está nos trazendo uma profecia. É um livro apocalíptico, ou seja, o livro das últimas coisas. Ele também é chamado o livro das revelações. E ele é muito difícil de estudar, porque a linguagem que ele foi escrita não é uma linguagem direta, a gente não consegue fazer a interpretação diretamente no livro de Apocalipse. Alguns estudiosos acham que essas profecias que estão colocadas no livro do Apocalipse já aconteceram. Elas não são para o futuro, mas elas já ocorreram no passado. Alguns acham que essas profecias ainda não aconteceram, ou seja, elas ainda vão ocorrer. Alguns acham de que as profecias não são para o mundo, mas elas são para a igreja especificamente, e ainda vão acontecer. De qualquer maneira, alguns também entendem que o livro do Apocalipse, o livro das Revelações, contém alguns princípios espirituais e nós ainda não estamos preparados para entender. Significa dizer, então, que o livro do Apocalipse não é possível de se interpretar agora, de se compreender agora, porque ainda nós não temos condições para fazê-lo. De qualquer maneira, muitos já tentaram, muito se tem escrito sobre o livro do Apocalipse, muito se tem falado sobre os tempos, mas nós não temos certeza absoluta de toda essa interpretação, de tudo isso que está sendo dito em relação ao livro. A mensagem principal do livro do Apocalipse é exatamente encorajar os cristãos que enfrentam perseguição. Então ele traz muita mensagem para aquele que enfrenta uma perseguição, em como fazer, em como se posicionar, no que é correto fazer e se posicionar. Mas principalmente ele fala sobre o que a gente chama de últimos dias. Em verdade, existem profecias antigas do dia do Senhor, do grande e terrível dia do Senhor. E aqui nós temos esmiuçado algumas características e algumas situações que eventualmente vão acontecer naquilo que nós podemos chamar dos nossos últimos dias, os dias apocalípticos. O livro é extenso e ele está dividido em vários pedaços, várias partes. Então, no primeiro momento, ele fala do Cristo glorificado, depois ele fala sobre as 7 igrejas, falando especificamente de cada uma delas. Depois ele fala sobre a visão de Deus e do Cordeiro, inclusive ele fala a respeito da abertura dos selos.
ele fala sobre os anjos e, inclusive, se faz aí uma menção, um estudo a respeito das taças. Ele fala sobre a queda da Babilônia, o fim de Satanás, e aí ele nos dá uma visão bem mais feliz, uma visão mais tranquila daqueles que sobreviverem a tudo isso, falando sobre o novo céu e a nova terra, ou seja, o paraíso, a Sião celeste, a Jerusalém celeste, né? Aquilo que haverá de vir. Amados, com isso nós fechamos todos os nossos estudos a respeito dos livros da Bíblia. Eu espero que o amado tenha podido acompanhar e tenha aí um material de esboço. Na verdade, não foi um estudo exaustivo dos livros, foi um estudo particularizado com as principais características de cada livro, para que o amado pudesse, aí sim, pegar o livro e estudar com mais calma, com mais detalhamento cada um deles. Esta visão geral era necessária e com isso o amado tem condições agora de fazer um estudo profundo, um estudo sério, um estudo adequado da palavra de Deus. Amém, meu querido? Foi bom tê-los conosco nessas aulas todas. Foram 80 momentos que nós compartilhamos com vocês. Fica com Deus, paz do Senhor, bons estudos.